Isabel Vermais, já de volta com você. E olha, gente, a educação do filho, dos filhos, né, sempre foi alvo de muitas preocupações. E nessa era moderna, de muitas informações, essa preocupação parece estar ainda mais evidente. Como impor limites para as crianças? Quando dizer não? Qual a importância da família na formação dos filhos? Até para responder essas e muitas outras perguntas, já está aqui comigo no estúdio a pedagoga Suelen Santos. Seja bem-vinda. Obrigada pela participação. Agora, a primeira pergunta que eu falo com relação a isso, educação, que é um tema muito abrangente, até a gente pode dizer assim, né, Suelen? Que, na verdade, quais seriam os erros mais comuns dos pais hoje, na era de hoje? Na verdade, assim, como a era hoje é trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar, os pais, na verdade, têm uma vida louca, né? A mãe, ela trabalha, ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos. O tempo de estar, aquele tempo disponível de estar com a criança, brincando, auxiliando nas tarefas, de estar cuidando da casa, ela não tem mais, ela perdeu esse espaço para o trabalho. E a criança hoje, ela precisa disso. E por esse motivo dos pais não terem mais esse tempo, eles acabam deixando a maioria das coisas. Então a criança pode fazer, muitas vezes, algumas famílias, tudo que ela quer. E aí, isso é errado? Isso é errado, porque o não, ele faz parte da criação, né? Na verdade, muitos editores, né, falam o quê? Que quem ama, educa. Uhum. Quem ama, diz não. Então, a criança, ela precisa muitas vezes ouvir esse não. Agora, você não pode fazer isso. Quem é autoridade na minha vida? É o meu pai e a minha mãe. Certo. E muitas vezes, por pena, já ficou o dia todo na escola e não tive tempo de ficar com ele, eu vou deixar. E com isso, os pais, eles perdem o limite dos filhos. E é que tá aí uma coisa que ela falou que é bastante importante, que ela falou comigo agora no intervalo comercial, que é o seguinte: se você não fala o não agora, a pessoa depois, a criança depois, quando adulta, vai escutar não na sua vida. Isso é normal. E daí sim pode ser traumático. Com certeza. Por quê? Porque hoje tudo traumatiza e não é bem assim. A criança, ela se sente amada, ela se sente protegida quando a mãe também tem essa autoridade de falar: agora você não vai fazer isso. Uhum. Claro, né? Com jeito. Mas eu vejo assim, muitas mães perdem, e os pais também, nesse papel. Muitas vezes a mãe, ela já trabalha o dia inteiro, ela tem que chegar em casa à noite e ainda falar o não. E cadê o papel do pai? O pai também, quando está em casa, ele pode falar também um não para a criança. Uhum. Mas antes desse não, eles precisam de um tempo de qualidade com os filhos. Eu vejo assim, não precisa de um tempo de quantidade. Porque muitas vezes esse tempo de quantidade não é tão válido quanto a qualidade. Existe uma pesquisa que a OMO do Sabão em Pó fez com uma psicóloga da USP. E ela fez umas pesquisas em vários estados do Brasil. E 15 minutos de qualidade com os filhos todos os dias, para tudo. Desligar Caminho das Índias, desligar o que está fazendo, o pai no computador também dá uma parada. Não, agora eu vou sentar, eu vou brincar, eu vou incentivar nos estudos, eu vou estar perto dos meus filhos. Né? Tanto o pai quanto a mãe tem esse tempo. 15 minutos. E ali nessa pesquisa... Isso diário? Diário. Okay. 15 minutos, já está excelente. Você vai estar o quê? Tendo laços de afetividade com o seu filho, vai estar ampliando o vocabulário, vai estar conhecendo melhor o seu filho, porque os pais são referências hoje. Claro. Mas só uma coisa, Suelen, continuando a história do não ali que a gente falou, né? Certo. Mas aí quando dizer não, o que é o certo, o que é o errado? Complica mesmo, os pais não sabem, não têm tantas informações para saber dizer: ah, não, filho, isso aí você tá certo, isso aí eu vou passar a mão na sua cabeça, isso aí não, eu vou dizer um não para ele mesmo. Com certeza. O que os pais precisam fazer hoje? Os pais precisam ler. Eles precisam, né, de bons livros. Então, tem vários livros hoje no mercado que vão falar da educação de filhos. Os pais, eles precisam estar por dentro do que está passando. Conhecer a criança hoje, ela é uma criança diferenciada do tempo passado. Hoje, pelos estímulos de televisão, é videogame, é computador, é uma era diferente. Uhum. Então, os pais, eles precisam estar constantemente lendo, ter essa parceria com a escola. Como que é meu filho na escola? Muitas vezes, o que a gente percebe... Passa a mão na cabeça, né? Ah, ele é ruim, mas tadinho, mesmo, né? Isso. Precisa criar uma parceria com a escola. Como é que é meu filho aqui na escola? E muitas vezes, o pai, ele acaba sendo contra a escola em alguns momentos. Não, mas meu filho está certo. Então, observem bem isso, né? Olhem, qual é a questão, qual é o assunto, o que aconteceu? Vão a fundo, porque a escola, ela quer ser parceira dos pais. Suelen, outro fator importante a gente ressaltar aqui também é o seguinte:
A mãe não deixou eu ir lá, eu vou dar um exemplo, pegar um pacote de bolacha. A mãe não quer que eu coma essa bolacha. Aí eu vou lá falar com o papai e o papai deixou. Aí, ou seja, esse desencontro de informações. Os pais, eles têm que combinar essas informações para educar o filho? Antes da criança nascer. Antes da criança nascer? Antes da criança. Até eu estava faz umas 2 semanas num congresso em São Paulo, chamado o Congresso Ser Família. E estava lá o Isamitiba, a Dora Porto, que são especialistas na área familiar. Né? Tanto estudos de fora, também da Espanha, do México, da Argentina. E eles trouxeram assuntos de hoje, do que tem acontecido. Então, na verdade, antes ali, quando a mãe já está grávida, eles já vão combinando, olha, vai ser assim, como que a gente vai educar essa criança? Como vai ser? Desde agora. E se os pais que não tiveram oportunidade de fazer isso, vão combinando. Em muitas palestras que eu faço, eu converso isso com os pais. A criança vai lá e, mãe, eu posso fazer isso? Pergunta pro teu pai. Isso mesmo. Pai, eu posso fazer isso? Pergunta pra tua mãe. A criança não tem uma referência, tá? Mas eles não combinam, eles não têm um entrosamento, uma unidade? Como é que funciona? Se aqui em casa não tem isso, imagina fora. E daí mesmo o pai, digamos assim, achando que está errado a informação da mãe, ele tem que concordar naquele momento com a informação dela. Com certeza. Depois os dois vão conversar, sozinhos, ele vai falar, olha, né, querida, não foi legal, isso aí eu não gostei, mas na hora... Jamais tirar a autoridade. Jamais tirar a autoridade da mãe, ou assim a mãe tirar a autoridade do pai. Jamais. Os dois precisam ter uma unidade, uma aliança ali de estar conversando, de estar combinando, porque a criança, tudo aquilo que acontece em casa, por mais que as mães falam, mas ele vai lá fora e às vezes o que eu acabo falando é mais forte que o outro fala. Não. Até os 7 anos a personalidade da criança está sendo formada. Eu já falei isso ali, aqui. A referência dos pais é fundamental na vida da criança. Eles vão estar dando estímulos, eles vão estar dando princípios. E hoje tem se faltado esses princípios. Então os pais, eles precisam fortalecer isso, o que pode, o que não pode, o que é importante, sem medo. Porque a criança, ela ama o pai e a mãe. E pais separados, Suelen, que hoje em dia a gente sabe também que isso é comum, muito comum, né? Até uma vez a gente falou aqui em estatísticas, acho que de cada 4 casamentos, um sempre separa, né? Sim, e daí, essa referência sempre fica no pai e a mãe. E aí, como é que combina isso? Não tem problema. O que o pai e a mãe, né? O que, assim, em muitos casos é muito triste, porque acaba tendo uma competição. Não há uma junção, né? Os pais acabam... Mas eu conheço muitos casais que se dão super bem, e de um lado e de outro, então essa criança, ela não vai se tornar uma criança insegura, porque os pais têm uma amizade. É muito triste porque o pai e a mãe acabam pensando na briga deles, na separação deles, e esquecem que tem um filho ali. E acabam jogando o filho contra um e contra outro. Então, né, o pai e a mãe estiverem nos assistindo, então observem isso, né? Valorizem esse momento da criança. E eu vejo assim, ó, combinem entre eles. Ó, esse final de semana você fica, aconteceu isso na escola. Não, pode deixar que eu vou conversar com ele nesse final de semana. Então, quando há uma amizade, nossa, não tem o porquê a criança também não se dá bem nisso. Suelen, o nosso tempo é curtinho, mas teria mais alguma dica pra gente passar pros pais que estão nos assistindo? Olha, mais uma vez, eu converso com vocês o seguinte, o tempo, vocês são referências, então valorizem o tempo que vocês estão em casa, nem que for 15 minutos, parem o que vocês estão fazendo, parem, né, realmente assim, não, eu vou dar atenção pro meu filho agora, porque a gente acaba correndo e a criança não se acha tão importante. A minha mãe ama mais o emprego dela do que eu, a minha mãe ama mais o estudo, meu pai, ele gosta mais do trabalho, e a criança, ela se sente menos importante com isso, então valorize realmente esse tempo. Eu acredito assim, uma criança que ela é suprida no amor, no tempo, e principalmente no pulso firme, vê alguma coisa errada, que você vai estar lendo, você vai estar estudando, vai ter a parceria da escola, e você vai estar conversando, você, né, tem aquela coisa do instinto da mãe, ela vai saber quando estiver errado. E se não tiver, leia, busque livros, busque informações na escola e seja firme muitas vezes. Eu não estou dizendo aqui para ser uma mãe nervosa, uma mãe braba, que grita dentro de casa, de forma alguma. Mas ter essa autoridade, ao mesmo tempo que eu amo, eu também vou ensinar e eu também vou educar. Eu até vou aproveitar a sua vinda aqui no Ver Mais. Se você aí de casa, pai ou mãe, tem alguma dúvida com relação à educação do seu filho, mande-nos um e-mail para vermaisbnu@ricsc.com.br, que a gente traz novamente a Suelen aqui para esclarecer essas dúvidas de vocês, ok? Suelen, muito obrigada pela sua participação.